Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar falando de fisiologia renal e nessa aula nós vamos dar ênfase para o equilíbrio hídrico. Então, nós vamos falar sobre a regulação da nossa osmolaridade sanguínea, vamos falar sobre o volume sanguíneo, como ele é regulado e também como eles vão interferir na pressão arterial. É uma aula muito legal, muito importante, que provavelmente vocês vão lembrar de mim quando forem fazer farmacologia da pressão arterial. Então, espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Durante um dia normal, nós ingerimos aproximadamente 2 litros de líquido, também de 6 a 15 gramas de sal, na forma de cloreto de sódio, e íons, diversos íons, como potássio, hidrogênio, cálcio, bicarbonato e também fosfato. A tarefa do nosso corpo é manter um balanço de massa dessas substâncias ingeridas. E o que não é necessário para o corpo, ele precisa excretar. Para poder manter a homeostasia hídrica e eletrolítica, o nosso organismo desenvolveu métodos para a excreção do excesso de água e também de íons. Lembrando que os rins eles são a primeira via para a perda tanto de água como para a remoção de muitos íons. Pelo suor, nós também temos uma perda pequena de água e também íons, isso depende muito da atividade física, e nós também perdemos íons e água pelas fezes. E pelos pulmões, nós vamos ter a remoção de íons de hidrogênio e de bicarbonato através da excreção de dióxido de carbono. Embora os mecanismos fisiológicos sejam essenciais para a manutenção da homeostasia hídrica e eletrolítica, nós também temos mecanismos comportamentais que desempenham um papel crucial nessa homeostasia. Por exemplo, a sede ela é um comportamento essencial para poder repor a água perdida, uma vez que somente bebendo água é que nós conseguimos repor a água perdida. Não somente água, né? Outros líquidos também, mas a sede vai fazer você procurar beber líquidos para repor essa água que perdeu. Também temos o apetite por sal, que é um comportamento que leva tanto as pessoas como os animais em buscar, ingerir esse sal na forma de cloreto de sódio para manutenção do cloreto perdido e do sódio perdido durante o suor ou até mesmo através da urina. E por que nós nos preocupamos tanto com a homeostasia dessas substâncias? Porque a alteração da concentração dessas substâncias no nosso organismo pode acarretar algum problema para o sistema. Por exemplo, a água e os eletrólitos eles vão estar ligados diretamente ao volume líquido extracelular. Então, dependendo da quantidade de eletrólitos, esse volume líquido extracelular vai mudar. Dependendo da osmolaridade do nosso sangue por causa desses eletrólitos, vai ter uma maior ou menor concentração de água. No próximo slide eu vou falar bem detalhadamente sobre a osmolaridade, tá? Não se preocupe. O potássio, a alteração dele pode causar sérios problemas nas funções cardíacas e musculares. Lembrem que o potássio ele está ligado a alterações de potencial de membrana nas células estáveis. Então, se tiver alguma alteração, vai ter alteração na contração muscular. O cálcio, ele está envolvido em diversas funções corporais, desde a excitose, que é a liberação lá dos neurotransmissores, contração muscular, formação dos ossos, coagulação. Então, tem diversas funções o cálcio no nosso organismo. Se tiver alguma alteração na quantidade de cálcio, podemos ter problemas de saúde graves. Já em relação aos íons de hidrogênio e de bicarbonato, eles estão diretamente ligados ao pH sanguíneo. Então, se nós tivermos uma grande quantidade de íons de hidrogênio, o pH será mais ácido. Se tivermos uma grande quantidade de íons de bicarbonato, o nosso pH vai ser mais básico. Então, tem
sempre esse cuidado para não mudar o pH sanguíneo. A modificação do pH sanguíneo também pode acarretar diversos problemas. Então, vamos relembrar como funcionam as suas osmolaridades. A gente já falou dela quando falou de sangue, mas vamos lembrar o que é. A osmolaridade é a concentração de soluto ativo no meio líquido, no nosso caso, no líquido extracelular. Então, a maioria da água presente no líquido extracelular e também dentro da célula, ela consegue passar livremente na membrana. Então, ela consegue entrar livremente em célula e sair livremente da célula. É claro que depende muito da célula, mas na maioria das células é assim que acontece. Quando nós nos alimentamos com alimentos ricos em sal, por exemplo, é um exemplo, a osmolaridade do líquido extracelular vai aumentar. Isso vai fazer com que a água que está dentro da célula saia para o líquido extracelular. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O que vai acontecer? Nossas células, nosso eritrócito, como é o exemplo, ele vai encolher, ele vai murchar. Não acontece só com o eritrócito, acontece com outras células também, tá, pessoal? Se a osmolaridade do líquido extracelular diminui, por exemplo, quando a gente toma muita água, né, uma água em excesso, o que vai acontecer? Nós vamos ter grande quantidade de água extracelular para pequena quantidade de soluto e vai fazer então com que a água entre na célula. Então a célula vai inchar, né? Um exemplo aqui também no nosso eritrócito, o eritrócito ele vai inchar e isso também vai ser por causa da modificação da osmolaridade do líquido extracelular. Para que essas mudanças elas não sejam tão graves para o nosso organismo, nós evoluímos e desenvolvemos respostas integradas à mudança do volume sanguíneo. Então, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o que vai modificar, o que vai dar resposta é sempre o volume sanguíneo. Não está tão integrado à osmolaridade, e sim ao volume de sangue extracelular. E para isso o organismo ele dá respostas através do sistema respiratório, circulatório e renal. Lembrando que, é claro, essas respostas elas vão estar em comum acordo com o sistema nervoso central. Então, a primeira coisa que vai acontecer, que eu vou mostrar um exemplo para vocês, em relação à diminuição do volume. Então, quando ocorre uma diminuição do volume sanguíneo, o que vai acontecer? Vamos ter diminuição da pressão arterial. Então, os receptores do volume arterial e também os barroreceptores carótidos e aórticos, que a gente já falou, eles vão observar essa mudança de volume e vão, então, iniciar uma resposta neural rápida. Essa resposta neural rápida vai ser enviada primeiramente para o sistema circulatório. O sistema circulatório, então, vai aumentar o débito cardíaco e fazer vasoconstrição. Isso vai aumentar a pressão arterial. Outra resposta que a gente tem é a resposta comportamental, onde nós vamos aumentar a ingestão de água porque a gente vai ter sede, por exemplo. Isso vai aumentar o volume do líquido extracelular e também do líquido intracelular, né? Aumentando também a pressão arterial. E nós temos uma resposta mais lenta que vai ser gerada pelos rins. Então, os rins eles vão começar a conservar a água, ou seja, vão eliminar menos urina, porque nós vamos minimizar a perda de água, porque tem um volume menor de água no nosso sangue. E para que a pressão se estabeleça, nós vamos diminuir essa eliminação de água pelos rins. Lembrando que quando a gente tem uma hipotensão, uma diminuição da pressão arterial,
o sangue ele acaba não fluindo direito em alguns órgãos, em alguns tecidos, e isso pode diminuir a oxigenação desses tecidos, tá? Já quando nós temos um aumento do volume sanguíneo, isso vai gerar um aumento da pressão arterial. Nós vamos ter aí os receptores de volume atrial, as células endócrinas presentes nos átrios e também os barroreceptores carótidos e aórticos que vão observar esse aumento da pressão e vão enviar sinal para o sistema nervoso central, os quais vão desencadear os reflexos homeostásicos. Os reflexos rápidos, eles vão atuar no sistema circulatório, onde vão diminuir o débito cardíaco e também vão fazer vasodilatação. Essa diminuição do débito cardíaco e vasodilatação já auxilia muito na diminuição da pressão arterial. Nós também temos os reflexos demorados que vão acontecer nos rins. Isso vai fazer com que ocorra a excreção de sais e também de água pelos rins. Por quê? Porque quanto mais sal a gente excretar, mais íons a gente excretar, menor vai ser a retenção de água no volume extracelular. Então, é um jeito que o nosso organismo desenvolveu para a eliminação de água. Então, a partir do momento que você excreta o sal, você elimina a água também. Lembram da aula passada que eu falei para vocês lá do sistema renal bem detalhado, como ocorria a excreção. Então, a partir do momento que a gente excreta o sal, a água também é excretada. Isso faz com que tenha uma diminuição no volume extracelular e também do líquido intracelular, né? Porque devido à homeostasia do sistema, nós vamos diminuir o líquido intracelular também. E auxilia na diminuição da pressão. Então, são reflexos do sistema nervoso para a diminuição do volume sanguíneo. Lembrando, pessoal, que a maioria da nossa água, né, o ganho de água é através da ingestão. Então, através de comidas ou bebidas que contêm água. Nós temos uma porcentagem de água que é através da metabolização aeróbica. Então, por exemplo, na metabolização da glicose, em contato com oxigênio, nós vamos ter aí gás carbônico e água. Então, também temos um ganho de água pela metabolização. A água, ela vai ser perdida de diversas maneiras, né? Principalmente, é claro, pela urina. Mas nós temos a perda de água insensível, que é aquela que nós não conseguimos controlar, que é através, né, que o nosso organismo não consegue controlar, melhor dizendo, que é através da pele, através da transpiração e do pulmão. Então, quando a gente respira, vocês sentem que o ar de vocês é úmido, é porque vocês estão perdendo água durante a respiração, para poder umidificar esse ar, tá? A pele, apesar de ser desenvolvida para não perder água, ela perde água para o ambiente continuamente, né? Através da transpiração, principalmente. A urina e as fezes é um jeito que o organismo ele consegue controlar a perda de água. Da urina é um pouco maior por causa do rim, né? Então, o rim ele consegue controlar essa perda. Nas fezes, ele até consegue controlar se você não estiver com problemas patológicos como diarreia. Então, ele consegue diminuir essa perda de água. Por isso que às vezes a pessoa fica ressecada, porque tem pouca ingestão de água e isso faz com que as fezes fiquem ressecadas. Então, em média, é claro que depende de cada autor. Nesse caso, eu peguei essa figura e essa referência do Silverstone, depende muito de cada autor. Ele fala que nós devemos ingerir por dia 2,2 litros de água e nós temos uma produção metabólica de 0,3. Nós temos a eliminação de 0,9 litros de água por dia normalmente.
através da perda insensível, mas, por exemplo, se a gente faz exercício, a perda é maior, porque você sua mais, né? Temos 1,5 litros de água perdidos na urina e 0,1 nas fezes, que também dá 2,5 litros. Então, o que a gente ingere por dia e o que é metabolizado é eliminado também. Quando nós temos uma perda de água excessiva através do suor ou através da diarreia e não temos a reposição dessa água, nós temos uma ameaça ao equilíbrio hídrico. Então, nós temos uma perda patológica, digamos assim, que rompe a homeostasia da água no nosso organismo de duas maneiras. Uma delas é a diminuição do volume extracelular, que vai diminuir a pressão arterial e, consequentemente, os nossos tecidos eles não vão ser irrigados como deveriam e isso vai diminuir a oxigenação nos tecidos. Então, tem que ter esse cuidado. Outra coisa que pode e que vai acontecer é aumentar a osmolaridade do líquido extracelular. Então, se nós temos um aumento, o que acontece? A água vai sair de dentro da célula para o líquido extracelular e a célula vai perder a água, pode perder as suas funções metabólicas, porque nós precisamos de água na célula para que ela sobreviva e também vai modificar a célula como um todo. Então, tem que ter cuidado, muito cuidado nesse equilíbrio hídrico, e é por isso que é importante tomar líquido todo dia, tomar água todo dia, tá? Tomar 2 litros de água, professora chata, vai falar de volta, vou falar de volta. Temos que repor a água perdida, pessoal. Então, sempre cuidem com isso. Vocês devem estar pensando aí, nossa, professora, mas na aula passada você falou que nós teríamos a reabsorção de sódio, daí, consequentemente, a reabsorção de água. Sim, isso ocorre. Mas como que ocorre, então, esse mecanismo do rim em mudar a concentração de água que vai ser eliminada, a concentração de íons que vai ser eliminada? Essa eliminação é controlada por hormônios, tá? Então, para a gente poder entender como que esses hormônios vão atuar, nós vamos falar como, novamente, aí, qual que vai ser o processo desse líquido pelo túbulo renal. Então, primeiramente, o que está sendo absorvido é um líquido isosmótico, né? O que está sendo filtrado é um líquido isosmótico que vai ter a mesma concentração do plasma em osmolaridade. Então, em torno aí de 300. Quando a gente vê aqui a alça descendente, né, o ramo descendente da alça de Henle, nós vamos ter primeiramente a reabsorção de água que vai fazer com que nós tenhamos aí uma concentração de 1.200 milimols. E na alça ascendente, nós vamos ter a reabsorção de íons. Isso vai fazer com que tenha uma grande absorção de íons e a nossa urina, né, que não é urina ainda, o nosso filtrado, ele vai estar menos concentrado, em torno de 100 milimols. Quando ele chega aqui no túbulo distal e também no ducto coletor, é aqui que os hormônios vão atuar, tá? Então, vai mudar a permeabilidade dessas células, tanto a água quanto a soluto, para fazer com que a concentração em milimols da urina excretada seja diferenciada. Então, a gente tem que lembrar sempre que a homeostasia, requer a eliminação do excesso de água pelos rins ou do excesso de íons, caso seja necessário, ou a preservação da água também, se for necessário, tá? Então, coloquem sempre isso na cabeça, que o rim ele vai ter a função de eliminar uma grande quantidade de água ou preservar essa água, se for necessário. Quando nós temos uma remoção excessiva de água, quando a gente precisa eliminar essa água, nós temos a diurese. E existem alguns medicamentos, até para diminuir a pressão arterial, que são diuréticos.
tem a hidroclorotiazida, por exemplo, que é um medicamento diurético que vai aumentar a excreção de água pelos rins para diminuir o volume plasmático. Então, tem muitos medicamentos que vão atuar aumentando essa diurese, tá? Aumentando a excreção de água pelos rins. Então, a concentração final da urina ela pode ser bem diferente, ó, de 50 a 1.200 milimols. Então, é um mecanismo especializado da medula renal para modificar essa concentração de urina excretada. Vejam, 1.200 quer dizer que pode excretar uma quantidade de urina pequena, com uma grande quantidade de soluto, que pode ser 4 vezes mais concentrado que o próprio sangue. Então, é interessante a gente compreender esse mecanismo de reabsorção e, principalmente, o que vai acontecer nesse túbulo distal e também no ducto coletor com a ação dos hormônios. Pessoal, outra coisa que vocês têm que ter em mente é que lá na alça de Henle nós temos um sistema contracorrente e ele também vai influenciar muito na reabsorção de água e também de íons pelos nossos néfrons. Então, o que quer dizer esse sistema contracorrente? Quer dizer que enquanto a minha alça de Henle vai em uma direção, os vasos retos que estão em sua volta vão em direção oposta, contra a corrente, entendeu? Então, olhem aqui, nós temos um exemplo do filtrado quando ele entra nessa alça que está com uma osmolaridade de 300 milimols. Nesse ramo descendente, nós vamos ter o envio de água que está dentro da alça de Henle para o sangue. Por quê? Olhem aqui a concentração no sangue, 500 milimols. Então, a água vai a favor do seu gradiente, tá? E isso vai acontecer, né, sempre a água a favor do seu gradiente no ramo descendente. Já no ramo ascendente, nós vamos ter o envio de íons, né, de sódio, potássio e de cloro. Por quê? Porque olhem aqui, nós temos aí uma concentração maior, né? A osmolaridade nessa região vai estar, por exemplo, em 600, 700, e aqui a osmolaridade vai estar menor. Então, os íons vão sair da alça e vão para o sangue. Então, é bem importante isso e muitos medicamentos vão acabar atuando nesse transporte de íons novamente para o sangue. Tá? Porque o transporte de íons ele vai acontecer por um simporte. Esse simporte é o NKCC, que ele vai transportar sódio, potássio e cloro. Então, ele utiliza ATP, gasta energia também, mas ele é muito importante, porque tem medicamentos que atuam inibindo esse nosso simporte, por exemplo, a furosemida. A partir do momento que nós não temos a reabsorção de sódio, potássio e cloro, nós vamos ter uma concentração maior dele, né, na nossa alça, e isso vai fazer com que tenha uma reabsorção, uma eliminação, melhor dizendo, maior de água, porque nós não vamos ter diferença no gradiente de concentração depois no vaso sanguíneo. Ele vai continuar tendo uma concentração igual, né, nessa região. Por exemplo, se nós temos bloqueio aqui do simporte NKCC, nós vamos continuar tendo uma osmolaridade aqui de 300 e ela vai continuar. Então, a água não vai entrar novamente nos nossos vasos sanguíneos e não vai ter, então, reabsorção de água. Se a gente quer eliminar a água, a gente utiliza um diurético para que esse NKCC seja bloqueado. Então, é muito importante vocês relembrarem dele quando forem fazer a aula de farmacologia, tá? É bem
importante esse transporte mediado por esse transportador SYMPORT NKCC. Um dos hormônios que vai atuar lá no nosso rim é a vasopressina. A vasopressina, ela é conhecida como um hormônio antidiurético, porque ela vai fazer com que nós tenhamos retenção de água no corpo. Então, lá no ducto coletor, nós temos aqui as células do ducto coletor, o lúmen onde o líquido filtrado está e aqui o vaso sanguíneo. Então, nessas células, nós temos vesículas que contêm poro de água, tá? Essas vesículas, elas sofrem exocitose e acabam absorvendo a água. E isso só é possível devido à quantidade ou à presença de vasopressina. Então, entendam o seguinte: quando nós temos a presença desse hormônio, ele se liga ao receptor de vasopressina, desencadeia o segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. Esse mensageiro, então, ele vai lá nessas vesículas de armazenamento e faz com que ocorra a liberação ou a inserção desse poro de água. Quando o poro de água ele se insere aqui, ele tem o nome de AQP2, tá? Então, é uma membrana, né? Uma membrana apical, e do mesmo jeito que ela se insere, ela sofrendo exocitose, ela depois ela é recuperada sofrendo endocitose. Então, é um jeito que o organismo recicla essas vesículas, tá bom? Então, a partir do momento que ela sofre essa exocitose, a água consegue entrar dentro da célula e consegue depois ser mandada novamente para a corrente sanguínea. Então, tem a reabsorção de água. Então, essa movimentação de água novamente para os vasos faz com que a água seja retida na célula. Então, isso sempre vai acontecer quando nós tivermos a liberação do poro. Por quê? Porque aqui dentro a osmolalidade é maior do que no líquido, né, que está no ducto coletor, do mesmo jeito que a célula, que é 600 milimols, e no sangue é 700. Então, tem-se a tendência dessa água sempre ir para onde está mais concentrado. O que acontece? Pode acontecer que essa vasopressina não esteja presente, então nós não vamos ter a exocitose da membrana e não teremos reabsorção nenhuma de água. Ou pode estar presente em uma concentração menor, onde teremos só alguns poros e a absorção vai ser menor. Então, uma coisa que vocês têm que entender é que não é tudo ou nada. Nós temos aí uma concentração variada da vasopressina que pode fazer com que tenhamos uma absorção variada de água, uma reabsorção, melhor dizendo, variável, tá? A vasopressina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e a sua secreção ou liberação vai ocorrer devido a alterações observadas pelo organismo. Então, o que vai contribuir para essa secreção, que vai estimular a secreção da vasopressina? A osmolalidade plasmática, volume sanguíneo e pressão arterial. Em relação à osmolalidade, nós temos que ter em mente o seguinte, que nós temos no nosso organismo osmorreceptores. Esses osmorreceptores que monitoram a osmolalidade são neurônios sensíveis ao estiramento, que aumenta a frequência de disparo lá para o nosso hipotálamo quando a osmolalidade aumenta. Então,
ocorreu o aumento da osmolaridade acima de 280 milimols, começa a frequência desse disparo. Se a osmolaridade abaixou, cessa o disparo, não tem produção de vasopressina. Então, tem uma alta concentração no sangue, a osmolaridade aumentou, aumenta o disparo, diminui a eliminação de água. Então, retém mais água para conservar uma osmolaridade em torno de 280. Ocorreu que a osmolaridade abaixou, precisa eliminar água, para-se esse disparo e a vasopressina não vai atuar nos rins. A pressão arterial e também o volume sanguíneo vão interferir na liberação de vasopressina, porém eles vão ser menos poderosos que a osmolaridade. Então, quando tem uma diminuição, por exemplo, do volume sanguíneo, nós vamos ter receptores no átrio que vai identificar que ocorreu essa diminuição no volume e vai mandar sinal para o hipotálamo para que ele libere vasopressina para os rins. Quando tem uma diminuição da pressão arterial, os baroreceptores carótidos e aórticos, eles vão verificar que ocorreu essa diminuição na pressão, vão enviar sinal para o hipotálamo também, e ele vai, então, liberar a vasopressina. E a vasopressina é muito importante porque ela vai reter a água, vai reter o líquido. E isso vai fazer, então, que ocorra um aumento do volume sanguíneo e a pressão arterial também aumente, voltando a ter uma pressão normal, que seria 12/8, por exemplo. Então, nós temos aí esses 3 fatores que vão estar influenciando diretamente a liberação de vasopressina: pressão arterial, osmolaridade e volume sanguíneo. Não vamos esquecer disso, hein? Outro hormônio que vai influenciar lá nos rins em relação à osmolaridade da nossa urina é a aldosterona. Lembrando, a aldosterona é um hormônio esteroidal sintetizado pela glândula suprarrenal, que é aquela glândulazinha que fica em cima de cada um dos rins, e ela vai atuar diretamente no equilíbrio de sódio do nosso organismo. Então, quando nós temos uma alta concentração de aldosterona no nosso corpo, essa aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio e também vai aumentar a secreção de potássio. Por quê? Ela vai atuar na atividade do sódio-potássio ATPase. Então, a aldosterona ela vai atuar lá nas células principais do néfron distal. Então, a partir do momento que essa aldosterona está presente no sangue, ela vai entrar no citoplasma celular, vai se ligar ao receptor da aldosterona, formando um complexo hormônio-receptor, que vai para o núcleo celular, onde ele vai sofrer uma tradução e vai sintetizar novas proteínas para a formação de canais e bombas que vão atuar aqui na membrana celular. Esses canais e bombas vão induzir a absorção de sódio, a reabsorção, melhor dizendo, de sódio. Consequentemente, nós vamos ter a eliminação de potássio. Essa reabsorção também vai ocorrer pelo líquido intersticial, então o sódio vai ser enviado para o sangue, enquanto que o potássio vai ser eliminado, vai ser excretado pela urina. E é claro que nós vamos ter estímulos que vão controlar essa secreção da aldosterona. Então, quando nós temos um aumento na concentração extracelular de potássio, a secreção de aldosterona ela ocorre para que ocorra uma excreção desse potássio que está sobrando no nosso organismo. Quando nós temos uma diminuição na pressão sanguínea,
porque nós queremos preservar o sódio dentro do nosso líquido extracelular para que ocorra uma retenção de água também, e por processos patológicos. Nesses processos patológicos, eles podem inibir a secreção ou estimular. Por exemplo, quando a gente tem um aumento da osmolalidade do líquido extracelular, nós temos uma inibição da aldosterona. Por quê? Porque nós queremos eliminar o sódio para que essa osmolalidade extracelular diminua. Já quando nós temos um decréscimo do sódio no líquido extracelular, ou seja, diminuição do sódio, nós estimulamos a secreção de aldosterona para estimular a reabsorção de sódio nos néfrons. Quando a pressão arterial diminui, vai desencadear uma via bem complexa, onde nós teremos liberação de angiotensina 2, a qual vai estimular a secreção de aldosterona. Então, vamos ver aqui como funciona essa liberação de angiotensina 2. A angiotensina ela é um componente do sistema renina-angiotensina, ou SRA. Então, essa via de sistema renina-angiotensina vai se iniciar nas células glanulares lá dos justaglomerulares, lembram que está localizada nas arteríolas aferentes dos néfrons? Então, essas células, quando observam que a pressão arterial está menor, elas vão secretar renina. Essa secreção de renina vai ativar uma proteína que está inativa. Então, a renina ela vai ativar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, é convertida pela enzima conversora de angiotensina, a ECA, em angiotensina 2. Quando a angiotensina 2 ela alcança a glândula suprarrenal, ela vai fazer então com que tenhamos a liberação de aldosterona. E quais são os estímulos que ativam o sistema renina-angiotensina? Um deles é o que eu falei antes para vocês, são as células glanulares que são sensíveis à pressão arterial. Então, a partir do momento que elas observam que diminuiu a pressão, elas vão fazer com que ocorra a liberação de renina. Os neurônios simpáticos, eles são ativados pelo centro de controle cardiovascular quando a pressão arterial diminui. Então, eles terminam, esses neurônios, eles vão terminar lá nas células glanulares. Então, a partir do momento que eles observam aí que tem uma diminuição na pressão, eles vão mandar sinais para as nossas células glanulares e vão estimular a secreção de renina. Outra via é a retroalimentação parácrina. Essa retroalimentação acontece pela mácula densa no túbulo distal, a gente já comentou sobre ela na aula passada, e essa mácula densa manda sinais para as células glanulares. Então, o que acontece? Quando o fluxo de sangue no túbulo aumenta, a mácula densa libera sinais parácrinos que inibem a liberação de renina. Quando o fluxo de líquido do túbulo distal diminui, as células da mácula densa vão enviar sinais para as células glanulares para que elas secretem renina, onde vão estimular a reabsorção lá, por causa da aldosterona, vão estimular a reabsorção de sódio nos nossos néfrons. Uma coisa que nós precisamos saber é que a angiotensina ela não atua somente na estimulação da aldosterona. Ela atua também de outras formas para aumentar a pressão arterial. Uma delas é aumentar a reabsorção de sódio no túbulo proximal. Ela estimula o transportador trocador NHE e isso estimula a reabsorção do sódio.
Consequentemente, com essa reabsorção de sódio, tem a reabsorção de água nesse local também. Outra coisa, essa reabsorção de sódio causada tanto pelo trocador NHE como também pela aldosterona vai mudar a osmolaridade do nosso líquido extracelular, o que ocasiona sede e faz com que a pessoa beba mais água, aumentando também a pressão arterial. Nós também temos um aumento da secreção de vasopressina. Lembra o que a vasopressina faz? Ela não vai deixar que a água seja eliminada, ela vai reabsorver a água. Lembram-se disso? Então, nós temos receptores de angiotensina 2 no hipotálamo que estimulam a liberação, a secreção de vasopressina para que retenha essa água dentro do líquido extracelular. Outra coisa, a angiotensina é um dos mais potentes vasoconstritores do nosso organismo, então ele estimula a vasoconstrição. Outra coisa que acontece é que nós temos receptores no coração de angiotensina. Então, ela estimula a via simpática do coração e dos vasos sanguíneos, aumentando a contração, no caso dos vasos, e em relação ao coração, ela aumenta o débito cardíaco, o que ocasiona um aumento da pressão arterial também. E é claro que do mesmo jeito que a gente tem hormônios que vão estimular a retenção de água e sódio, nós também temos hormônios que vão estimular a secreção de água e sódio. Esses hormônios são conhecidos como peptídeos natriuréticos. O mais importante deles em relação à pressão arterial é o peptídeo natriurético atrial, o PNA. Ele está presente no átrio, né? Por isso que é peptídeo natriurético atrial, e ele é conhecido como atriopeptina também. Então, é o hormônio peptídeo produzido por células especializadas do miocárdio e vão ser liberadas quando essas células miocárdios se estiram mais do que o normal, ou seja, elas se esticam. Por quê? Porque aumentou a pressão arterial, aumentou o volume sanguíneo. Então, estão estirando, né? Esticando essas células para comportar esse volume sanguíneo. Então, a partir do momento que isso acontece, esses peptídeos vão ser liberados. E eles vão ligar-se às enzimas receptoras da membrana, que atuam como segundo mensageiro lá, principalmente o GMP cíclico. Essa ligação a esses receptores vai aumentar a secreção de sódio e de água. Nos rins, esses peptídeos natriuréticos vão aumentar a excreção de sódio e água a partir do aumento da taxa de filtração glomerular através da dilatação das arteríolas aferentes e também vão atuar reduzindo a reabsorção de sódio no ducto coletor. Ele também, além de atuar nos rins, ele atua em outros lugares, como por exemplo, inibindo a liberação de renina, aldosterona e vasopressina. Isso vai inibir a reabsorção de água e de sódio e também vai agir no centro de controle cardiovascular do bulbo, que vai auxiliar na diminuição da pressão arterial. E é claro que nós não podemos falar sobre os mecanismos de equilíbrio de água e sal sem falar dos mecanismos comportamentais. Então, o que acontece? Lá no hipotálamo, nós temos os osmorreguladores, osmorreceptores, que vão avaliar a osmolaridade o tempo todo no nosso organismo. A partir do momento que essa osmolaridade está maior que 280 milimols, ela vai estimular a sede, o que vai estimular você a tomar água. Mas o que acontece? A gente toma a água e antes mesmo dela ser absorvida, a sede ela já é extinta, né? Então, vamos dizer assim, tomei água, mas ela não foi absorvida, a osmolaridade ainda está acima de 280, mas a sede cessou. Por que isso acontece?
nós temos receptores, os quais ainda não foram identificados, na boca e na faringe, que são receptores orofaríngeos. Esses receptores, eles respondem à água fria. Então, a partir do momento que você toma essa água gelada ou a água a temperatura normal, eles vão ser identificados pelos receptores e a sede cessa. Por exemplo, pessoas que fazem cirurgias e tem que ficar horas sem tomar líquido, principalmente quando fazem redução de estômago, se elas chuparem um pouquinho de gelo, esses receptores já vão cessar a sede delas e isso acaba auxiliando para que elas não tomem uma grande quantidade de água, tá? Outra coisa que auxilia nessa regulação é o apetite por sal. Então, quando nós temos uma osmolaridade menor do que o necessário, menor que 280, nós vamos ter um apetite por sal. Isso pode acontecer por causa da aldosterona, da angiotensina, presente no nosso organismo, que vão atuar lá nos centros hipotalâmicos e vai fazer com que você tenha o desejo por comer comida salgada. E isso funciona, é claro, em animais também, né? Não é só no ser humano. Como, por exemplo, em gado, né? Em vacas. Eles vão, quando começa a sentir falta de sal, eles vão procurar sal lá no coxo para poder melhorar a sua osmolaridade. Então, se descobriu muitas coisas vendo o comportamento do animal também e acabou aplicando-se ao ser humano posteriormente. Então, tem-se muitos mecanismos do nosso organismo para manter esse equilíbrio de sal e água, tanto eliminando quanto conservando. Ou seja, nosso organismo ele quer manter a homeostasia da osmolaridade sanguínea, ou melhor, do líquido extracelular. Então, para a gente poder entender como funciona a modificação de osmolaridade, eu coloquei esse quadrinho aqui para explicar um pouquinho para vocês, tanto alterações do volume quanto da osmolaridade. Então, vamos começar aqui por esse primeiro quadro. Quando a gente bebe grande quantidade de água, somente grande quantidade de água, pode ser pelo chimarrão, pelo tererê ou somente água mesmo. Nós vamos ter aumento do volume, mas vamos ter diminuição da osmolaridade, porque você está diluindo o teu sangue. Quando faz a ingestão de uma solução isotônica, uma solução que vai ter a concentração de íons igual à concentração que você tem no sangue, nós não vamos ter mudança na nossa osmolaridade, nenhuma mudança, mas vamos ter aumento do volume. Quando ingerimos uma solução hipertônica, ou seja, que tem mais sal, mais íons que o nosso sangue, nós teremos um aumento da osmolaridade e um aumento do volume sanguíneo. Após a academia ou após um exercício físico, onde você suou bastante, você faz somente a reposição de água. Nós não vamos ter diferença no volume, porque você repôs a água que você perdeu. Porém, vai ter uma diminuição na osmolaridade, porque você só repôs a água, não repôs nada de soluto. Se você ingerir sal sem beber água, não vai ter alteração no volume, mas vai ter alteração na osmolaridade. Então, a osmolaridade vai aumentar. E, consequentemente, é claro, você vai sentir sede para aumentar o volume, para diluir essa osmolaridade. Mas, se você comer somente sal, não vai ter alteração. Quando você faz uma compensação incompleta da desidratação, então, quando você não ingere nem água, nem sal, você se desidratou por diarreia ou por suor, vai ter diminuição do volume, vai ter diminuição da osmolaridade sanguínea. Hemorragia. A hemorragia, você vai perder uma concentração de
sal, né, do sangue, um volume sanguíneo, onde você vai perder o líquido completamente. Não vai mudar a osmolaridade, mas vai diminuir o volume. Então tem que se cuidar muito com isso. Quando tem uma desidratação por perda de água, por exemplo, pelo suor ou pela urina, e se só perde água, não está perdendo os íons, tá? Porque, por exemplo, teve algum processo patológico onde te deu diarreia. Vai ter diminuição do volume, mas o sal vai continuar dentro do teu organismo, porque você está perdendo somente água. Então, a osmolaridade vai aumentar. E como que o organismo ele vai atuar, então, para voltar a esse volume original, para voltar à pressão arterial normal e para voltar à osmolaridade. Então, tem diversos mecanismos. Eu sei que ficou um pouco pequeno, gente, mas eu tentei colocar um quadro só para vocês poderem ver melhor. Mas depois, como eu vou passar para vocês os slides, vocês aproximam melhor, olham melhor cada um deles. Então, olhem aqui. Quando nós temos uma pressão arterial e volume reduzido, nós vamos ter efeitos diretos. Primeiramente, lá nas células glandulares, que vai aumentar a secreção de renina, para fazer com que o organismo comece a economizar água lá, ou seja, reabsorver água para voltar a ter o volume normal. No glomérulo, nós vamos diminuir a taxa de filtração glomerular, fazendo com que menos filtrado vá para os túbulos renais. Isso vai diminuir a quantidade de água e de sódio perdidos, tá? Em relação aos reflexos, nós vamos ter aí reflexos barroreceptores carótidos e aórticos, lembrando que são reflexos do centro do controle cardiovascular, que vai aumentar a estimulação simpática e diminuir a parasimpática, fazendo com que aumente a pressão arterial. Nós teremos também nesses receptores, barroreceptores carótidos e aórticos, que vão atuar no hipotálamo, estimulando a sede e estimulando a secreção de vasopressina. Teremos também reflexo nos receptores atriais do volume, que também atuam no hipotálamo e também estimulam a sede e a secreção de vasopressina. Quando ocorre um aumento da pressão arterial, nós vamos ter efeitos diretos, onde vai aumentar a taxa de filtração glomerular para que elimine uma quantidade de água para a pressão voltar a se estabelecer e também elimine sódio, né, que auxilia na estabilidade da pressão. Nós teremos sinais nas células miocárdicas, onde vão estimular a secreção de peptídeos natriuréticos, que vai auxiliar na eliminação de água e sódio. Teremos reflexos barroreceptores cardíacos e aórticos, que vão atuar tanto no centro de controle cardiovascular como do hipotálamo. No centro cardiovascular, nós vamos ter diminuição da estimulação simpática e aumento da estimulação parasimpática, né? Para que diminua-se a pressão arterial, diminua-se a vasoconstrição e aumente-se a vasodilatação. Inibição da sede, porque a gente já está com o volume aumentado, então vamos inibir a sede para que não ocorra a continuidade dessa absorção de água. Inibição da vasopressina, né, para também auxiliar na diminuição da pressão. Nos receptores atriais e de volume, eles vão atuar no hipotálamo, também inibindo a sede e inibindo a vasopressina. Em relação à osmolaridade aumentada, nós vamos ter aí
por efeitos diretos, devido à desidratação patológica. Vão atuar no córtex, onde vão diminuir a secreção de aldosterona, né, para tentar incentivar a reabsorção de água, para que a osmolaridade volte a ser normal. E em relação aos reflexos, nós vamos ter atuação nos osmorreceptores. Lá no hipotálamo, eles vão atuar e vão estimular a sede e estimular a secreção de vasopressina para que nós conseguimos reabsorver água e também tomar mais água para voltar a ter uma osmolaridade normal. E quando a osmolaridade for diminuída, essa osmolaridade ela pode acontecer por processos patológicos, né? E vão mandar sinais principalmente para o córtex da glândula suprarrenal. Lá ela vai aumentar a secreção de aldosterona. Por quê? Porque a aldosterona vai reabsorver sódio. E nós temos reflexos nos osmorreceptores, lá no hipotálamo, onde vão diminuir a secreção de vasopressina. O que a vasopressina fazia mesmo? Auxiliava na reabsorção de água. Então, ele vai inibir a vasopressina, fazendo com que somente seja reabsorvido o sódio e a água não seja reabsorvida, fazendo aí com que volte a ter a osmolaridade normal do nosso sangue. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, pessoal, me mandem e-mail, mensagem, né? Vamos tirar as dúvidas. Essa aula é muito importante. Vocês vão utilizar muito na carreira. Então, qualquer dúvida, não deixem passar. Perguntem, tá bom? Tenham uma boa semana e até a semana que vem.